Olá! Vamos mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. O nosso cérebro não apenas vê a realidade, ele a constrói ativamente. Pois é, o mundo que a gente experimenta não é um espelho do que está lá fora, mas sim uma história, uma narrativa muito bem elaborada pela nossa própria mente. Quem nunca passou por isso, né? A gente olha para o céu, para uma formação de nuvens totalmente aleatória e, de repente, tá lá. Um rosto, um animal, um objeto familiar. Mas de onde isso vem? A resposta é que não está na nuvem, está na nossa cabeça. É o cérebro trabalhando, tentando encontrar padrões que façam algum sentido no meio do caos. E esse fenômeno tem nome, viu? Chama-se pareidolia. É o exemplo perfeito de como a nossa mente não é uma espectadora passiva das coisas. Ela pega estímulos meio bagunçados, imprecisos e os transforma em imagens que a gente já conhece. É uma função essencial, quase um atalho mental que nos ajuda a entender o mundo de forma mais rápida. Ok, para a gente entender como isso tudo funciona, a gente precisa separar duas coisas essenciais: a sensação e a percepção. Podem até parecer a mesma coisa, mas na verdade são processos completamente diferentes. A sensação é o que acontece num nível puramente físico, neuronal. É passivo. Os nossos olhos recebem luz, os ouvidos captam as ondas sonoras, são só os dados brutos chegando. Já a percepção é a mágica acontecendo, é um processo ativo, psicológico. É a nossa mente pegando esses dados e falando, ok, essa luz e essa cor aqui formam uma maçã. E esse exemplo é perfeito para ilustrar a diferença. Os olhos sentem as formas, as linhas, a textura da madeira. Mas é a percepção que é totalmente moldada pela nossa memória e pelo nosso contexto cultural, que junta todas as peças e constrói o conceito de mesa. Para alguém que nunca viu uma mesa na vida, seriam só pedaços de madeira. O filósofo David Hume resumiu isso de um jeito brilhante. A experiência direta, a sensação pura e vívida de alguma coisa é sempre muito mais forte do que qualquer lembrança ou pensamento que a gente tenha sobre ela. A percepção real tem uma força que a imaginação simplesmente não consegue copiar. Mas e quando esse sistema todo, esse contador de histórias, dá algum problema? É aí que a gente entra no território das ilusões e das alucinações. E olha, a diferença entre as duas é fundamental. A diferença principal é essa aqui, ó. Na ilusão, existe um objeto real, de verdade, mas a nossa percepção dele é que é distorcida. Agora, na alucinação, não tem objeto nenhum. A percepção é criada inteiramente de dentro da mente. Pensa assim, entrar num quarto escuro e levar um susto com uma figura no canto, que no fim era só um casaco pendurado. O estímulo sensorial, ou seja, o casaco, era real. Foi a nossa percepção, talvez influenciada pelo medo ou pela pouca luz, que o transformou em algo que não era. Isso é uma ilusão. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo no tipo mais comum de alucinação em contextos clínicos, as alucinações auditivas. Ou seja, ouvir vozes, ouvir sons que simplesmente não existem no ambiente. E esses números aqui são muito curiosos. É claro que alucinações auditivas são bem mais comuns em condições como esquizofrenia e transtorno bipolar. Mas olha só que dado impressionante. Estudos mostram que até 13,2% dos adultos completamente saudáveis relatam que já tiveram essa experiência. Isso nos faz pensar que a fronteira entre a percepção normal e anormal é bem mais sutil do que a gente costuma achar. E as alucinações não surgem do nada, sabe? Como esse diagrama mostra, muitas vezes elas são parte de um ciclo. Uma pessoa pode ter uma certa predisposição, uma vulnerabilidade, que quando combinada com estresse, ansiedade ou falta de sono, acaba disparando uma alucinação. E a própria experiência de ter uma alucinação, claro, aumenta o estresse, o que alimenta o ciclo todo de novo. E justo quando a gente pensa que está começando a entender as coisas, a neurociência vem e nos dá uma rasteira, com uma reviravolta que desafia tudo que a gente pensa sobre consciência e percepção. Parece até coisa de ficção científica, mas é um fenômeno real, super documentado. Uma pessoa pode ser considerada clinicamente cega, sem ter nenhuma percepção consciente de que está vendo algo, mas, mesmo assim, o cérebro dela continua processando as informações visuais do ambiente. Esse fenômeno tem um nome de visão cega ou blind sight. Basicamente, pacientes que tiveram danos naquela parte do cérebro responsável pela visão consciente,
Eles juram que não enxergam nada, mas são capazes de desviar de obstáculos ou apontar para luzes que não têm a menor consciência de ter visto. É incrível. Mas como isso é possível? Bom, acontece que o nosso cérebro tem duas vias visuais. Uma é a via mais moderna, em termos de evolução, que nos dá a percepção consciente. É essa que está danificada nos casos de visão cega. Só que existe uma segunda via, muito mais antiga e primitiva, que processa coisas como movimento e localização sem nunca chegar na nossa consciência. E essa via continua lá, funcionando. A implicação disso tudo é gigantesca. A visão cega prova que a sensação, ou seja, a coleta dos dados brutos e o processamento inicial dessa informação podem acontecer sem que a gente tenha a menor ideia. Uma parte de nós está vendo o mundo, mesmo que a nossa parte consciente não esteja. E isso tudo nos traz de volta à nossa questão inicial. Se os nossos cérebros estão o tempo todo construindo histórias, se essa construção pode dar errado, gerando ilusões e alucinações, e se partes cruciais da nossa percepção podem acontecer totalmente fora da nossa consciência, fica a pergunta para a gente refletir. Afinal de contas, o que é essa tal de realidade que a gente acha que conhece tão bem?